Continuando a nossa conversa sobre base, agora a gente vai falar sobre coordenada. Bom, a gente está acostumado a pensar nas coordenadas da geometria que a gente estuda na escola, né? Aquela geometria analítica, as coordenadas cartesianas, ou melhor, as coordenadas relativas à base canônica, né? Que é uma base muito especial, são aqueles eixos ortogonais, né? Que você faz duas retas formando 90 graus. Então, não, isso é super importante, né? Agora a gente só vai pensar numa extensão desse conceito, uma coisa um pouco mais geral. Como que a gente vai fazer isso? Imagina que eu tenho um espaço vetorial, né, aqui, e não, ainda pensando, né, nos espaços euclidianos, tenho V, que é um espaço vetorial, que pode ser R2, R3, um espaço vetorial. E aí eu tenho também é, uma base para ver. Eu tenho V1, Vn, que formam uma base para V. Tá? Aí lembra que eu comentei no vídeo passado, né, sobre base, que eu coloquei em ordem, né, que a gente costuma chamar isso de base ordenada, e depois a gente para de falar ordenada, porque está implícito que toda base é ordenada. Então, aqui eu já estou usando a notação de uma lista, né, ordenada. O V1 vem primeiro, o V2 depois. Eu não estou usando o nosso símbolo para conjunto, né? Não estou usando a chave, colchete, chave. Não estou usando a chave. Estou usando parênteses, né? Parênteses denotam uma lista. Aí o que acontece? Bom, é uma base do espaço. Então, para todo o Vzinho pertencente ao Vzão, você tem números, né? Alfa 1, alfa n, tal que o V é alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa n Vn. Certo? Por quê? Porque o V ele está em Vzão, e o Vzão, já que aquele conjunto é uma base, né? Ele é gerado por esses caras. Se ele é gerado, o que quer dizer? Quer dizer que cada elemento dele é uma combinação linear desses vetores básicos. Então eu posso escrever, certamente existem esses alfa 1 até alfa n. E aí vou dizer uma coisa para vocês que é interessante, que esses alfa 1 até alfa n, eles determinam o V. O que isso quer dizer? Que se eu escrever que o V é beta 1 até beta n, né? Então, eu vou poder escrever que eu subtraindo essas duas equações, eu vou achar que 0 é igual a alfa 1 menos B1 V1 até alfa n menos beta n Vn. E como esses vetores são linearmente independentes, isso está na definição de base, então o alfa 1 é igual a beta 1 e o alfa n é igual a beta n. Ou seja, só existe uma ênupla de números, né, associada ao V. Se eu escrever o V como, se eu trocar esses números, né, eu vou estar descrevendo um outro vetor. Então, uma vez que eu tenho espaço vetorial e eu tenho uma base, não preciso escrever desse jeito, alfa 1, V1, alfa 2, V2. Cada vetor V, ele é unicamente descrito por esses números, alfa 1, alfa 2 até alfa n. Então, se eu der um nome para minha base, eu vou chamar ela de base B, eu posso dizer que o meu V, ele é o vetor alfa 1 até alfa n na base B. E aí eu penduro um Bzinho aqui subscrito, tá? Isso aqui quer dizer exatamente a mesma coisa que isso quando esses vetores formam uma base, tá bom? Então, essa é a notação de coordenadas de uma base. Agora eu vou dar uns exemplos com vetores, né? Exemplos
digamos, numéricos. Então, imagina que você tem R2, né? E aí eu vou pegar dois vetores. Eu vou pegar o 1 menos 1 e eu vou pegar o menos 1, 0. Vou usar isso aqui como base do R2. Tá? Eu teria que provar que isso gera o R2. Acreditem em mim, depois a gente vai falar mais sobre subespaços e vai ficar claro que isso tem que gerar o R2 sim, tá bom? Bom, mas nessa base, né, que é a base 1, menos 1, menos 1, 0, se eu escrevo, por exemplo, esse vetor aqui, né, se eu faço 3 vezes o 1 menos 1, né, 2 vezes o menos 1, 0, eu tenho esse vetor aqui, que é o vetor 1 menos 3, né? Aí o que eu vou poder dizer? Eu vou poder dizer que esse vetor 1 menos 3, ele é o vetor 3, 2 na base B. Por quê? Porque ele é 3 vezes o primeiro vetor da base, mais 2 vezes o segundo vetor da base, tá? E por que a base canônica é uma base importante, né? Se eu pego a base canônica, que é a 1, 0, 0, 1, né? Se isso é minha base, vou chamar ela de E. Então, todo vetor xy se escreve nas coordenadas, né, xy na base E, que é a minha base canônica do R2, tá bom? Então, essa noção de coordenada é uma noção muito importante, muitíssimo importante. Ela fica ainda mais importante quando a gente vai para os espaços abstratos. Mas ela já é importante quando você quer mudar a sua orientação. Às vezes você não quer ver as coisas como o x e o y, às vezes você quer girar o seu eixo de referência. Fica mais fácil, mais conveniente para um determinado exercício, né? E aí você vai precisar mudar as suas coordenadas. Então, a gente não vai falar sobre mudança de coordenada, como transformar a coordenada de uma base para outra. Tem uma aula específica para falar disso, muitas aulas para frente, depois que eu falar de transformação linear. Legal, então esse foi o final da nossa conversa sobre bases. E aí na próxima a gente vai falar um pouquinho sobre equações vetoriais e sistemas lineares.